Você já parou para pensar de onde surgem os gênios? Mozart, Beethoven, Marie Curie, Skinner, Darwin, Tom Jobim. Será que eles nasceram assim? Ou foram moldados por algo maior? Bom, a ciência do comportamento vai explicar o comportamento de gênios, assim como qualquer outro comportamento, pelos 3 níveis de seleção do comportamento, que é a filogênese, a ontogênese e a cultura. Vamos falar um pouco disso agora. 3 níveis de seleção são igualmente importantes. O primeiro que eu vou falar é da filogênese, que é a história da espécie, a história genética, a fisiologia. Mozart e Beethoven nasceram com sistemas auditivos e motores altamente refinados. Marie Curie e Darwin também, possivelmente, carregavam aí potenciais biológicos excepcionais. Só que isso é herança da espécie, o potencial genético sozinho não vai explicar a genialidade. Então a gente fala de um segundo nível de seleção, que é a ontogênese, que aí são as histórias únicas aí, as experiências de cada pessoa. Cada trajetória é moldada por essa experiência. Darwin, desde criança, observava minuciosamente a natureza. E ele tinha um avô que já falava de evolução. Skinner, por anos, se dedicou a fazer experimentos, registrar dados. Marie Curie, além de estudar incansavelmente, conseguiu fazer um ambiente tão científico que a filha dela, Irene Curie, também veio a ganhar o prêmio Nobel. Experiências, práticas, reforçadores e modelos cotidianos vão moldando o comportamento. Mas aí tem também o terceiro nível de seleção, que é o cultural. A cultura seria a nossa história coletiva. Marie Curie teve que atravessar fronteiras culturais, mas ela estudou numa época que ainda conseguiu furar essas barreiras. Séculos antes seria muito difícil. Darwin viveu num contexto histórico, social e acadêmico que permitiu ele divulgar as ideias revolucionárias sobre a seleção natural, apesar das resistências. O ambiente cultural define o que é permitido, incentivável até o que é possível ou não possível. Quantos gênios nem chegaram a florescer simplesmente por nascerem em épocas ou locais desfavoráveis? Agora, trazendo um exemplo bem próximo assim de mim, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Três Corações. Aqui nasceu um gênio do esporte, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Eu vou usar o exemplo dele para falar dos 3 níveis de seleção. Por exemplo, a filogênese. Pelé tinha uma genética privilegiada, força, coordenação, velocidade. Essa base biológica foi fundamental, mas novamente só isso não bastaria. Então falar da ontogênese, Pelé foi filho do Dondinho, que também foi jogador de futebol. Quando o Brasil perdeu a Copa de 1950, Pelé viu o pai dele chorar pela primeira vez. Com apenas 10 anos de idade, ele prometeu para o pai que daria uma Copa do Mundo, o que ele realizou 8 anos depois, em 1958. Então foram anos de treino, reforços, modelos e práticas diárias moldando as habilidades do Pelé. E a cultura. Esse nível de seleção é muito importante. Pelé nasceu em um país onde o futebol era o principal esporte, e a pobreza não impedia o acesso a esse jogo. E nasceu em uma época que, apesar do racismo persistente, um homem preto já podia alcançar reconhecimento internacional. Se ele tivesse nascido 100 anos antes, infelizmente seria escravizado num país que foi o último das Américas a abolir a escravidão. Então a genialidade não nasce pronta no nosso DNA. Ela depende de vários fatores, história biológica, experiências individuais e um ambiente cultural para ajudar a florescer. Se o talento é a semente, o ambiente é o solo. Quantas Marie Curies, Mozarts, Pelés que não floresceram? E não foi por falta de capacidade, mas sim por falta de oportunidade.